Aleluia. Glorificado seja o santo nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor é Livro do santo. profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos notifica, e na ira lembra-te da tua misericórdia. Versículo 17. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Tu és o dono da palavra, Senhor. É quem fala, é quem transforma, é quem muda. É o Senhor, ó Pai querido, que muda todas as coisas. E nós estamos aqui para ouvir a Sua voz. E ansiamos, ó Pai querido, pela Tua palavra. Porque sabemos, Senhor, que o que sai dos Teus lábios não volta para o Senhor vazia. Por isso eu sei, ó Pai querido, que vai fazer o que apraz o Teu coração, a Tua palavra. Meu Deus, que tudo, ó Pai, que vier tirar a atenção dos Teus filhos de ouvir a Tua voz, que seja repreendido agora pelo poder, pelo sangue de Jesus. Tudo aquilo, ó Pai querido, que vier tirar a atenção dos Teus filhos, de prestarem atenção na Tua palavra, caia por terra agora, porque todos eles sairão daqui renovados pela Tua palavra, e o diabo não vai tirar a semente do coração deles, Jesus. Por isso eu entrego nas Suas mãos cada pessoa que está ouvindo, e aonde a Tua voz chegar, Senhor, que venha haver transformação através da Tua palavra, porque aquilo que sai dos Teus lábios não volta para o Senhor vazio. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o seu assento. Glória ao Teu nome, Jesus. És o Eu santo. sei que hoje é culto das irmãs, mas aprove Deus que fosse essa palavra a ser ministrada nessa noite. Irmãos, é muito interessante essa palavra, porque nos 2 primeiros capítulos de Abacuque, ele simplesmente, ou melhor, no primeiro capítulo de Abacuque, ele começou a questionar a Deus, algo que muitas vezes o ser humano também começa a questionar. Deus, por que o ímpio que faz tudo que é mal aos seus olhos prospera? Pai, por que o Senhor permitiu que tal coisa sobreviesse sobre o Teu povo? Deus, o Senhor não está vendo? Será que eu vou ter que gritar ao Senhor para que o Senhor olhe a violência que Teu povo está sofrendo? Deus, o Senhor não está vendo a situação que está chegando no Seu povo? Quantas vezes o ser humano, até mesmo nós, e eu já falei muitas vezes isso para Deus. Senhor, o Senhor não está vendo? Nós andamos de forma correta diante do Senhor. Por que muitas vezes o que nós queremos não acontece? Por que o ímpio, Senhor, que faz tudo aquilo que é mal aos Teus olhos, ele prospera? Quantas vezes as pessoas elas pensam dessa forma? E ali Abacuque estava orando ao Senhor, e ele falava para Deus: Senhor, o Senhor não vai olhar para o Teu povo? O Senhor não vai se voltar para o Teu povo? E ali no capítulo 2, no versículo 2, Deus começou a responder a Abacuque. Aleluia. E Ele começou a mostrar para Abacuque que os ímpios, por mais que eles prosperem, por mais que eles façam coisas erradas, eles acham que é assim a vida. Eu faço aquilo que é errado aqui e eu não vou colher depois. E muitas vezes pessoas pensam isso porque não temem ao Deus que nós tememos. Por que nós não fazemos o que é errado? Porque nós sabemos que tem um Deus que está ali olhando todas as nossas atitudes
Deus. Deus que está vendo como nós se portamos diante dos outros, ou como nós se portamos no nosso serviço em outros lugares. Aí o ímpio faz o que quer e muitas vezes prospera, mas não, isso é apenas uma ilusão que o diabo quer que nós acreditamos. Sabe por quê? Porque o dia mal vem. As pessoas esquecem que a palavra do Senhor diz assim, que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Meu Deus. Aí lá na frente os ímpios começam a dizer, por que sobreveio a mim esse mal? Mas é porque lá atrás, outrora, não temeram a Deus e plantaram tudo aquilo que é errado. E Deus estava tentando mostrar para Abacuque que Deus já estava vendo tudo aquilo, mas que tudo tem um tempo determinado. Meu Deus. E da mesma forma que o homem acha que pode fazer tudo o que ele quer, depois ele vai ter que colher os frutos dos seus próprios atos. Meu Deus. Aí eu pergunto para vocês que estão aqui nesta noite, isso te assusta ou te conforta? Se hoje eu te perguntar para você, eu falar para você, você vai colher o que você está plantando. Isso te assusta ou te conforta? Provavelmente o ímpio já ficaria assim, ó. Porque muitas vezes faz aquilo que desagrada ao Senhor. E lá na frente colherá os frutos das suas próprias mãos. Isso significa que Deus é mau? Não, Deus é justo. Aquilo que eu faço de bom, eu colho. Aquilo que eu faço de mal, eu também vou colher. Ele é justo. E ali Deus estava falando isso para o profeta Abacuque. Aí Abacuque já temeu e falou, Senhor, ouvi a sua voz e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas olham tanto para as coisas do mundo que estão lá fora e estão com o coração vazio dentro da igreja. Meu Deus. Às vezes as pessoas querem tanto ser prósperas financeiramente ou ter bens que possam colecionar nessa terra, esquecendo que vai ficar aqui. Jesus. O diácono Jonathan, ele já ministrou várias vezes dizendo que muitas pessoas querem ir para o céu, mas com o coração na terra. Se eu quero herdar algo de Deus que não é aqui, porque, né, assim como o evangelista Osaías, ele diz que o nosso descanso não é aqui, é na eternidade. Então aqui a gente passa por esses perrengues e sofre. Mas na eternidade isso vai acabar. Aleluia, em nome de Jesus. E o ímpio pode prosperar quantas vezes for. Vocês já ouviram falar que o diabo dá com uma mão e puxa com as duas? Porque é muito fácil o ser humano prosperar sem Deus. Mas até onde chega essa prosperidade? Prosperidade, chega até onde? Porque a prosperidade é você ter um Deus na sua vida, que quando você está lá no seu quarto com a porta fechada, Ele está lá com você e você Amém. sente. Aleluia. Isso é prosperidade, é quando você dobra o seu joelho, você vai buscar o Senhor e você sente Ele aquela mão te acalmando. Quantas vezes já sentimos isso? Aí o ímpio sofre e procura quem? As riquezas. Eu lembro daquele pequeno homem que ali, ele estava ali já cansado daquela vida que ele estava tendo, de defraudar os outros, porque ele era um cobrador de impostos. E ali o seu coração já entristecido, ele ouviu falar de Jesus, aquele que muda histórias. E talvez por vergonha, talvez por ser tão criticado pela sociedade, ele pegou, foi lá, subiu naquela figueira e ficou lá, achando assim, eu estou vendo Jesus, mas ele não vai me ver, eu só quero ver quem é esse, que eu estou ouvindo burburinho, todo mundo falar que muda história, que faz isso, que faz, eu quero ver quem é ele. Só que para surpresa dele, Jesus chegou e só fez assim, ó, Zaqueu, desce depressa, Aleluia, Jesus. porque hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia, Espírito Santo. Aí a palavra do Senhor diz que aquele homem que subiu ali para ver Jesus, desceu tão rápido, recebeu Jesus gostoso, sabe por quê? Porque ele estava cansado do que ele estava vivendo. Aquilo que a matéria, que o mundo te oferece não satisfaz você, é momentâneo, é passageiro. A roupa nova que você compra só te dá felicidade quando você usa pela primeira vez. Meu Deus! Não é verdade? Aquilo que você conquista aqui nessa terra
isso. Porque muitas vezes nós queremos algo, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero, Deus eu quero, aí Deus vai lá e não te dá. Porque não era para você. Sabe por quê? A nossa visão é limitada. Eu consigo ver até o muro que está atrás da porta principal. Eu não sei o que está além disso. Eu sei porque eu já passei todos os dias. Mas se tiver alguém nesse momento lá fora, eu não sei se está. Porque a nossa visão é limitada apenas ao que eu vejo. Já Deus, Ele conhece tudo. Ele viu. Quando você estava lá no passado, Deus já estava vendo o seu presente hoje, o seu futuro. Meu Deus. Então aquilo que você pede aqui, que Deus não te dá, é porque Deus viu lá. Deus viu lá, ó, isso vai tirar ele ou ela da minha presença. Meu Deus. Isso vai fechar a decisão que ela tomar aqui agora. Se eu der isso, vai fechar portas que eu tenho preparado para ela lá na frente. Meu Deus. E Deus conhece isso, por isso Ele não te dá. Poxa, Deus, então eu só vou sofrer nessa terra? Eu só vim para cá para sofrer? Não. Deus tem coisas extraordinárias preparadas para você. Só que todas as vezes que você deixa de buscá-lo para fazer as coisas que o mundo te oferece, você torna mais longe a sua oportunidade de pegar aquilo que Deus tem para você. É a mesma coisa, imagina só. Deus está fazendo lembrar de muitas palavras aqui. Daniel, ele queria uma resposta de Deus. E aí ele começou a orar. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias nada, 5 dias nada, 6 dias nada. E ali ele foi orando até o 21º dia. A qual o anjo que entregou a bênção dele disse para ele assim, ó: no primeiro dia que você orou, Deus já mandou trazer a bênção. Aleluia. Mas aí o principado atrapalhou, segurou ele lá em cima, que Deus teve que mandar o seu anjo para guerrear, para que eu viesse trazer a sua bênção. Meu Deus. Aí você acha que está demorando. Aí você começa a desanimar e para de buscar. Daniel não, ele orou o primeiro dia, não foi respondido, ele seguiu orando, até que a vitória veio. E muitas das vezes na sua vida é da mesma forma. Às vezes você vai orar uma, não vai acontecer. Vai orar 2 vezes, não vai acontecer. Vai orar 3 vezes, não vai acontecer. É porque Deus quer a sua constância. Porque se você desiste na primeira vez que você ora e não recebe, você não está pronto para receber o que vem de Deus. Jesus. Porque imagina só, se você não consegue aguentar em oração, imagina. Irmãos, eu fico pensando em Abraão. Deus prometeu para ele um filho. E ele teve que ficar orando por quanto tempo? 20 anos. Imagina! 20 anos para ele ver a promessa de Deus se cumprir. E não desistiu. Sabe por quê? Porque ele sabia quem prometeu para ele. Meu Deus. E é assim na nossa vida. Nós sabemos quem prometeu para nós, mas desistimos de orar. Ou permanecemos, como foi o caso da vereadora Daiane e do presbítero Júlio, orando pela casa própria. Hoje eles podem comemorar e viver na casa própria. Há um tempo de Deus para todas as coisas. E com certeza nesse tempo, antes deles conquistar, eles aprenderam muita coisa com Deus. Há tempo para todas as coisas. E Deus estava falando para Abacuque: esse povo ele vai colher o que ele planta. Meu Deus. Mas no meu tempo. Não adianta você falar: ah, Deus, você não está vendo, Deus, isso não é o que Ele está vendo. Ele está olhando para você, Ele sonda o seu coração. Mas e a sua constância e a sua persistência em buscar a Deus? Como você quer algo de Deus, você desanima na primeira oportunidade ou luta que vem na sua vida. Aleluia. Quantas vezes nós somos assim? Nós somos assim porque somos seres humanos. Por isso que nós devemos dobrar nosso joelho e falar como aquele homem, aquele pai daquela criança que estava lá endemoniada. Jesus perguntou: você crê que eu posso fazer isso? Ele disse: Senhor, eu creio, mas me ajuda com a minha incredulidade. E sabe o que é isso? Humildade. Aleluia. Senhor, eu sou pecadora, eu sou humana. Senhor, eu sei que tu tens uma promessa, mas eu não estou vendo nada agora, mas eu sei que tu fará. Então, Senhor, me ajude com a minha incredulidade.
Meu Deus. Então o que me resta? Buscar o Senhor. Aleluia. É isso que me resta. É. Mas o Deus soberano, Quem fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. glória a Deus. Eu ouço muitas vezes a diaconisa Priscila falando: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Exato. Aleluia, Jesus. Se Ele te prometeu, Ele não se arrepende da Aleluia, promessa. em nome de Jesus. Irmãos, eu uma vez, quando nós estávamos ainda lá no outro ministério, numa festividade que teve, Deus usou uma missionária para falar para mim assim que Deus me daria uma faculdade. Na época eu fiquei falando assim: ah, Senhor, que condições que eu tenho de me dar uma faculdade? Nenhuma. E ela falou para mim: você não vai pagar nada dessa faculdade. Eu falei: Senhor, então é só pela tua misericórdia. Aí o que eu fiz? Fiz a prova do Enem. Sou boba, né? Vou dar a prova do Enem. Se eu for bem, vou 100%, posso ganhar uma bolsa. É lógico que eu não consegui o 100%. Fazer o quê, né? Cada um com seus problemas, né? Mas eu falei: ah, Senhor, o Senhor falou que o Senhor vai me dar. Eu nunca pedi para o Senhor, mas se o Senhor falou que vai me dar, é porque o Senhor tem um propósito lá na frente. E como os irmãos sabem, né? No ano de 2020, na época da pandemia, Deus me presenteou com a faculdade e eu comecei. E adivinha, irmão, sabe por que nota que eu entrei? Com a nota do Enem. Não fiz a prova, eu entrei com a nota do Enem, ó glória. E eu ganhei essa faculdade de presente. E em dezembro do ano passado eu terminei a faculdade, né? Hoje, para a glória de Deus, sou bacharel, mas em nome de Jesus eu declaro. A palavra do Senhor diz assim que a fé é o fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Então, Jesus, eu estou segurando a minha carteirinha da OAB de junho. Em nome de Jesus. A fé é o fundamento das coisas que eu não vejo. Mas eu já estou vendo a vermelhinha aqui e eu estou crendo. Meu Deus. E ali, me formei, que, irmãos, quando eu estava lá na minha formatura, eu estava assim: Deus, eu fiz a faculdade mesmo, passou 5 anos, eu terminei a faculdade, Deus, o Senhor me deu uma faculdade, eu não paguei nada. Se cumpriu. E eu sei que Deus tem um propósito para isso, eu nunca pedi a Deus, Deus sabe disso. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu não esperava, mas Deus me abençoou mais do que eu merecia. E às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Eu muitas vezes não entendi. Muitas vezes eu falei para Deus: Senhor, eu não estou entendendo. Aí Deus vai lá, chega lá na frente e Deus fala: é por isso. Você não precisa questionar agora, só confia. Como muitas vezes a curadora Mirna falava: você não vai entender nada agora, mas confia. Deus está vendo lá na frente. Meu Deus. Aí eu quero dizer para você que está aqui nesta noite: Abacuque não estava entendendo nada que estava acontecendo e deixou com que as coisas lá de fora ofuscassem a paz que estava aqui dentro. Aleluia, Jesus, tem misericórdia. E quando as coisas do mundo elas ocupam o espaço de Deus no seu coração, você perde a paz. Foi ministrado aqui ontem que a paz que vem de Deus é a paz. Quando acontecendo na guerra que for lá fora, Glória a Deus. é aí que nós aprendemos a confiar em Deus. Porque, Senhor, está tudo desmoronando. Mas eu creio, eu confio, me dá paz. Aí Deus vai lá, acalenta o seu coração e mostra para você: é só por um pouquinho de tempo, aguenta mais um pouquinho. Meu Jesus amados. Deus, Ele é fiel, irmãos. E Ele é fiel para cumprir. Eu louvo a Deus também pela vida do evangelista Isaías. Persistiu lá na autoescola e no mesmo ano Deus o abençoou com o carro que ele precisava. Glória a Deus. Deus é bom Você demais. consegue entender como que Deus vê todos os detalhes? No ano que eu tirei a minha habilitação, eu falei para Deus assim: Senhor, isso foi em abril. Eu tirei a minha habilitação, em abril eu peguei a minha carteirinha lá provisória. Falei: Senhor, já, obrigado, passei, reprovei a primeira vez, mas passei na segunda para a glória de Deus. E falei: Senhor, seria uma bênção, né, se eu terminasse esse ano com um carrinho. Para me dar a habilitação, não é legal ficar dirigindo o carro do meu pai. Imagina o meu pai com o coração na mão e eu do lado ali, não tem pedal para parar, né? E como ele sempre fala que eu tenho o pé pesado no acelerador, imagina um coitado buscando a alma toda vez que eu pisar
pisava no freio, né? Então eu falava, Senhor, me abençoa com um carrinho. Aí Deus usou uma irmã e falou para mim assim, antes do final desse ano, Deus vai te dar um carro. Eu falei, Jesus, com que condições que eu vou ter esse carro, Senhor? Mas creio, confio. Em novembro, eu estava com o carro na mão, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí eu te pergunto, não vale a pena esperar naquilo que Deus tem para você? Aqui o profeta Abacuque, ele disse assim para o Senhor, no versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, sabe o que ele estava dizendo para Deus, Senhor? Eu posso não estar vendo nada, a figueira não está florescendo, a ovelha amarrada sumiu, a malhada sumiu, eu posso não estar colhendo o fruto da terra, eu posso não estar vendo nada, mas eu todavia me alegrarei no Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Graças a Deus. Porque aí ele entendeu que as coisas que Deus tinha para ele viriam com o tempo. Meu Deus. E que ele poderia não colher nada naquele momento que ele queria, mas que ainda que todas essas coisas acontecessem, ele deveria se alegrar porque ele tem um Deus que cuida. Aleluia, Meu Deus. E a mesma coisa ele disse para você nessa noite. Deus. Esse ano que eu louvei, muitas vezes eu falava, Senhor, se eu for olhar para todos os planos que eu tenho, eu vou desanimar, porque se eu for olhar para o meu olho carnal, Aleluia, Jesus. com as condições que eu tenho, não vão se realizar. Mas, Senhor, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém. E sei que se não acontecer conforme meus planos, eu sei que vai acontecer melhor. Sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para você. Às vezes você acha assim, Deus, eu tô querendo um negocinho assim. Aí Deus fala para você, minha filha, meu negocinho precisa ser assim. Deus não. Aí você fala assim, esse pouquinho aqui, Senhor, com meus olhos não vai acontecer. E Deus fala assim, mas o que eu tenho para você assim vai. Aleluia. Aí quando você recebe o assim de Deus, aí você pensa assim, foi melhor do que o que eu pedi. Meu Deus. Exatamente porque Deus tem coisas extraordinárias para você. Aleluia. Eu não preciso olhar para a bênção do meu irmão e se entristecer porque eu não tenho a minha. Meu Deus. Deus, fala mesmo. Porque no tempo certo Deus vai dar uma tão grande para mim que eu não vou conseguir ver mais nada apenas a alegria de ter aquilo que Deus tem para mim. Aleluia, Jesus. Irmão, se eu fosse contar o meu testemunho de tantas vezes que Deus me surpreendeu e me fez melhor do que eu queria, eu vou perder as contas. Porque eu sempre tive ensinamento dentro de casa. Meus pais sempre falaram para mim, aquilo que você quer, que você não tem condições ou eu não tenho, pede para Deus. Eu não fui dito aqui que minha é a prata e meu é o ouro. Então se Deus falar assim, vai lá e leva para minha filha, isso assim vai chegar na sua porta. Verdade, Deus. Como muitas vezes já pedi coisas para Deus, só eu e Deus, aqui e ele. Aí chegava em casa, Deus estava lá, trouxe para você. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque Deus cuida de você nos detalhes. Aleluia. Deus. E Ele é fiel. Então não olhe mais para as coisas do mundo. Jesus. Elas nunca vão preencher o espaço que Deus só tem dentro do seu coração. Glória ao teu nome. As pessoas do mundo, eu já conversei com muitos jovens e todos os jovens, eles quase falam a mesma coisa. Eu vou à balada, eu faço isso, eu faço aquilo, mas nada disso preenche a minha alma. É claro que não vai preencher. O vazio que você tem dentro de você é do tamanho de Deus. Aleluia. Então o mundo não vai preencher o que você precisa, mas Deus vai preencher. Então por isso, todas as vezes, o que você tem que fazer? Quem você tem que buscar? A Deus. Porque Ele tem um futuro para você. A palavra do Senhor diz assim, que eu tenho planos para vós, planos de paz, para que vocês prosperem, não planos de mal. Então o não de Deus é a certeza de que Deus tem um plano de paz para você. Amém. Aleluia. Então não se entristeça. Aquilo que o mundo conquistar com os seus erros, sua ganância, quando as pessoas morrerem vai ficar aqui. O problema é o depois daqui. É Deus, fala
Porque a gente pode levar o corpo até o cemitério. Aí as pessoas falam assim, acabou. Não, ali que começou o negócio. Se eu não for fiel a Deus, temente a Deus, você vai encontrar quem após a sua morte? Meu Como foi Deus. dito ontem pela Levita que louvou o Senhor. Ela falou, né? Após sua morte, você vai encontrar quem? Deus ou o diabo? É uma pergunta para nós. Porque a nossa verdadeira vida começa ali. A minha eternidade com Deus eu tenho que começar aqui enquanto eu estou viva. Porque depois que eu fechar os meus olhos, só no céu. Aleluia. Então, em vez de preencher o seu coração com as coisas dali, que vão ficar aqui, preencha com as coisas daqui, porque elas vão te levar para além daqui. Aleluia. E é o que o cristão almeja, né, irmãos? Porque imagina só, você está o tempo todo aqui na igreja e não querer ir para o céu com Deus? É isso, irmãos? Mas não, você vem para a igreja e se apega com Deus porque você quer uma eternidade com Ele. Meu Deus. Não é? Você quer uma eternidade com Ele. Então, alimente a sua alma e deixa a carne morrer de fome. Porque naquele grande dia você vai trocar essa cruz tão pesada. Todo esse sofrimento que nós passamos nessa terra vai ficar aqui. Nós vamos Meu trocar Deus. por uma coroa de vitória. Amém. Glória a Deus por isso, né? Tem gente que fala assim, Senhor, eu sofri demais nesse mundo. Mas pode ter certeza que após essa vida, se você continuar com Deus, você vai colher das mãos do Senhor o melhor para você. Escolha o pé nessa noite, vamos estar orando ao Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Irmãos, guarda essa palavra dentro do seu coração. Não deixa jamais que o diabo roube do seu coração o que Deus tem para você. Porque todas as vezes que você tem a oportunidade de buscar a Deus e o diabo atrapalha essa oportunidade, você se enche do mundo, você está distanciando a bênção que Deus tem para você. Ontem, vocês perceberam o que Deus disse através da sua palavra, quando o preleitor ele falou sobre Josué? Deus falou para Josué, não aparte essa palavra de você dia e noite. E por causa disso você será próspero. Então, irmão, se você quer alcançar algo de Deus, medita dia e noite. Eu não vou ter vida mais. Vai ter, só que vai ter uma diferença. Você vai estar com a sua intimidade tão em dia com Deus, você vai ver os milagres lá seguindo você e você vai falar assim, meu Deus, meu Deus e meu Deus. Creia nisso. Glória ao teu nome. Apenas faça o nosso manual de vida, está aqui a Bíblia. Que muitas vezes nós não lemos, deixamos para lá, né? Pegamos o celular no lugar da Bíblia. Mas hoje Deus quer falar para você que Ele quer fazer na sua vida. Mas você tem que buscar ao Senhor para que você seja próspero. Porque a palavra do Senhor diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e Sua justiça. todas as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Então pronto, primeira coisa que eu tenho que fazer é alimentar minha alma. E Deus Ele vai trazer o resto para mim. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai querido.